Preciso pagar pelo médico em território francês? Nesse vídeo vou tentar sanar as dúvidas de vocês quanto ao acesso à saúde pública e dúvidas que eu também tinha, mas já vivi em território francês e venho contar um pouquinho da minha experiência. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelschlesser e aqui no canal e nas redes sociais eu gosto de compartilhar com vocês a nossa vivência, a nossa experiência em território francês para ajudá-los, né, se você tem um projeto aí de se mudar para a França. E uma dúvida que deve passar pela cabeça de vocês, que é bem pertinente, é como que funciona o sistema de saúde público da França. Então vamos lá, primeira pergunta, a primeira dúvida de muitos é: como ter acesso à saúde pública sendo turista? Vamos lá. Uma coisa que você precisa se atentar é qual é o país de origem. Brasileiros, por exemplo. Então nós, brasileiros, o nosso sistema público de saúde do Brasil não cobre qualquer acidente que nós tenhamos aqui na Europa, por exemplo. Já nós que moramos aqui na França e temos o nosso Vitale, né, o número de seguro social, se acontecer um acidente em qualquer país dentro da União Europeia, o nosso Vitale cobre. Então é uma coisa que tem que ser analisada. Se você vai solicitar um visto para vir para a França, automaticamente o consulado vai exigir que você faça aí um seguro viagem por esse tempo, né? Se for um visa de um ano, por exemplo, no mínimo um ano de seguro viagem. E é por esse motivo, porque você chegando aqui em território francês, você não terá acesso à saúde pública de forma gratuita automaticamente. Para termos acesso à saúde pública, nós precisamos fazer um cadastro, né, um cartão, que já vou falar dele no decorrer do vídeo. E você precisa estar morando aqui pelo menos 3 meses para solicitar esse documento. Então, se você vem para turistar em território francês, eu sugiro que você faça um plano, né, um seguro viagem por esse tempo de viagem. Você vai ficar 3 meses, um seguro viagem aí de pelo menos 3 meses. Justamente para que, se você precisar ter acesso à saúde pública, você não vai pagar. Até vai, né? Você vai pagar aí pelo plano, pelo seguro viagem, mas acredite, vai ser bem mais barato do que ter que pagar aqui em euro no território francês. E, consequentemente, vem a segunda pergunta aí, tá? Eu pretendo morar em território francês, né, de vez. E como que eu faço para ter acesso à saúde pública? Primeira coisa que eu preciso desmistificar aqui é que o acesso à saúde pública não é gratuita como todo mundo diz. Por quê? Se você está trabalhando fora, já é descontado automaticamente da sua folha de pagamento uma taxa em um valor mínimo de 30 euros por mês para ter acesso à saúde pública. Então não é gratuito. Você paga por isso. Segundo ponto é que para você ter acesso, você precisa obrigatoriamente pedir um cartão, né, o Vitale, que é o seu número de seguro social. Que é assim, ó, um cartãozinho que você usará quando você marcar um rendezvous com o médico, né? Quando você chegar lá, eles já vão pedir automaticamente o seu cartão e ele tem um chip, então você insere lá como se fosse cartão de crédito e automaticamente o sistema vai ler que você está lá naquele dia para aquela consulta e para gerar o valor também, que vai mudar dependendo, né, se for um médico generalista, que eles dizem aqui, um clínico geral, ou um médico específico, por exemplo. Para ter acesso a esse cartãozinho aqui, ó, você precisa ter pelo menos 3 meses de comprovante de residência em território francês, obviamente de forma regular. Você precisa ter os seus documentos para dar início, né, nesse pedido aqui. Se você for dependente de cidadão europeu, esse cidadão europeu que mora com você precisa pedir o cartãozinho dele. Você vai pedir primeiro a sua titre de séjour e depois que você tiver a sua titre de séjour, você pode pedir o seu. Até pouco tempo, quem era dependente de cidadão europeu, por exemplo, ele era dependente desse europeu no sistema de saúde da França também. Agora não é mais assim. Os únicos que são inclusos, né, nesse mesmo número de seguro social são os filhos menor de idade. Então, sim, você precisa estar de forma regular em território francês, ter 3 meses de morada de residência aqui em seu nome ou, né, o nome do esposo, enfim, para dar entrada. E leva mais uns 2, 3 meses para sair o cartãozinho. Para pedir o cartão, você não paga nenhuma taxa, nenhum imposto, nenhuma coisa do tipo.
Você vai pagar assim por mês, caso trabalhe, né? Ou tenha uma empresa, vai ser descontado também, enfim, um montante aí por mês para ter acesso à saúde pública. E o que esse Vitale cobre, afinal? Gente, aqui vem duas experiências que eu tive e que também é uma dúvida que eu tinha e eu vivi e venho contar a experiência. Mas ele pode preencher o CERVA, que eu vou deixar aqui nos comentários, caso você queira ter acesso a esses documentos. E quanto que eu pago na consulta? Vai depender muito, né, se é um clínico geral, se é um médico específico, né, enfim. Mas aqui eu vou contar uma experiência que nós tivemos. Recentemente, o meu marido e a minha filha foram num rendezvous com um oftalmologista e a consulta é de 55 euros. Meu marido esqueceu o cartãozinho dele em casa, automaticamente ele teve que pagar o valor integral, 55 euros para cada um, 110 euros pela consulta, só pela consulta. E ele preenchendo esse documento, manda pelo Postale e automaticamente o Spam reembolsa, né, esse valor. E quando você vai dar entrada nesse documento aqui, você precisa fornecer, né, um número de RIB francês, que é o número da sua conta, e é justamente para essas situações. Então, quando o Spam precisa devolver algo, ele vai devolver nessa sua conta. E outra experiência que nós tivemos aqui é que eu fui num clínico geral e eu paguei 25 euros pela consulta. Mas, mesmo inserindo o meu Vitale lá na hora, né, no rendezvous, eu paguei 25 euros e o Spam só me devolveu 5 euros. Então, além daquele valor mensal que eu pago, eu paguei também pela consulta, então não foi gratuito. Outra dúvida que eu tinha é, atestado médico é pago o dia que eu faltei para ir ao médico? Olha só a minha vivência, a minha experiência aqui. Fui num clínico geral, esse que eu paguei 25 euros, o médico me deu o atestado médico, eu estava realmente com dor, ele me deu o atestado médico. Fiquei em casa naquele dia, no outro dia eu fui trabalhar, entreguei o documento crente de que seria reembolsado. No meu pagamento eu vi que foi descontado o dia, questionei a empresa e a empresa me diz que legalmente até 3 dias é negociável entre a empresa se ele vai pagar ou não, se você tem banco de hora ou não. Então depende da empresa. Passou de 3 dias, automaticamente o sistema do Spam vai te reembolsar. Mesmo eu tendo banco de hora, eles descontaram um dia. Então depende quantos dias esse atestado está cobrindo. Outra experiência que eu tive também foi em dezembro de 2022, eu contraí Covid e eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, liguei para a empresa para saber qual é o procedimento, o que eu precisava fazer e eles me falaram que eu teria que ir num laboratório. Passei no hospital e me falaram a mesma coisa, eu não passei por médico. Procurei no outro dia, porque isso já era noite, passei no outro dia num laboratório, fiz o PCR, inseri o meu cartãozinho do Vitale e não paguei nada. Isso sim foi automático, foi gratuito, eu não paguei por esse exame. E no outro dia eu já recebi um SMS me dizendo que tinha dado positivo, que era para eu ficar em casa. Eu não me recordo bem quantos dias, mas eu acredito que eram 10 dias. Recebi por e-mail também, imprimi tudo isso, preenchi o sistema do Spam online, que é bem funcional por sinal. Entreguei todo esse documento pro meu marido e ele entregou lá na minha empresa. E eu fiquei naquela sem saber se ia ser, né, coberto esses dias ou não. Pois bem, fiquei 10 dias em casa e eu recebi tudo certinho pelo Spam, né, o reembolso desses dias que eu precisei ficar em casa. Então nesse caso eu não paguei nem pelo teste e sim, não teve nem atestado médico, né, mas sim eu fiquei em casa e recebi os 10 dias. Então depende muito, né, do médico que você vai. O clínico geral geralmente é 25 euros, se for um médico específico aí fica 55, 60 euros. Muitas vezes você precisará de um tratamento específico, então analise porque nem sempre o nosso Vitale, né, o Spam, cobre. E aí a importância de ter um plano de saúde para ajudar a bancar tudo isso. Que isso varia muito, né, a nossa Mutuelle, nós pagamos em torno de 50 euros, mas depende muito do plano que você vai escolher. E se é individual, se é para a família inteira, enfim. Então é necessário, quando o cartãozinho, né, do Vitale não cobre, entra a Mutuelle para ajudar aí, né, a cobrir essas despesas que você teve com médico, tratamento e coisas do tipo. Já no hospital, já conheci várias pessoas que precisaram ir ao hospital ser atendida, emergência e urgência, e não pagaram nada. Então acredito que quando é urgência e emergência, o nosso Vitale dá conta aí do recado. Mas enfim, são as vivências que nós tivemos por aqui. E outra coisa interessante aqui é quando você vai ao médico, ele vai te dar a receita médica. Você passa na farmácia com o seu Vitale e pega esses medicamentos que o teu médico sugeriu.
e você não pagará nada por isso. Então tá tudo meio que incluso na consulta que você pagou. E outra questão aqui que tem muitos remédios que você não consegue nem comprar se você não tiver a receita médica. Então nesse caso, né, no Brasil, a gente está com qualquer dorzinha, a gente vai lá e compra o medicamento sozinho, compra antibiótico, compra vários medicamentos que precisaria de uma receita médica. Você, né, tem um jeitinho brasileiro, você consegue comprar. Aqui não. Então o que você consegue comprar muitas vezes é um paracetamol, um xarope aí para tosse, né, um remédio para dor de garganta, coisas mais básicas. Senão você precisará passar por um médico. E falando em médico, gente, outra coisa que é bem complexa, complicada, é que na nossa cidade, por exemplo, não conseguimos até hoje, estamos quase 2 anos, 1 ano e meio já na mesma cidade, em território francês, e ainda não conseguimos ter acesso ao médico da família que eles chamam por aqui. Então, como que funciona? Dependendo da região que você mora, você vai ter um médico X que vai atender, né, a sua família e você. É basicamente como funcionam os postos de saúde no Brasil. Então vai ter sempre aquele gabinete ali, né, sempre aquele consultório com aquele médico. Você passa por ele primeiro, dependendo se você precisar de um médico específico, esse médico vai te encaminhar para os outros. Então nós não temos acesso ainda a esse médico da família. Talvez você tendo acesso a esse médico da família, tendo uma consulta de clínico geral, por exemplo, né, generalista, que eles chamam aqui, você não pagará os 25 euros como eu paguei, por exemplo. Então nós não temos acesso, simplesmente nós já fomos 2 ou 3 vezes lá e eles falaram que não tem como pegar pessoas novas porque a agenda já está cheia. E pronto, né? Boa sorte. Então infelizmente a gente tem que ir para cidades vizinhas pagar de forma particular porque nós não temos acesso ao posto de saúde. Falando em emergência e urgência, se você precisar acionar o SAMU, o número de telefone é o 15, e se você precisar acionar o Corpo de Bombeiro, aqui na França é o número 18. Se você está em território francês de forma ilegal ou irregular, não tem seus documentos para solicitar o Vitale e para ter acesso ao Mutuelle, aquele plano de saúde, né, adicional, você precisa do Vitale, um é dependente do outro. Se você não tem o Vitale, você não pode também contratar um plano de saúde. Mas tem um jeito. Para quem está irregular ou ilegal em território francês, tem uma ajuda pela associação que a gente chama aí de AMI. Vou deixar aí na tela para vocês conhecerem e também aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem. Então ali tem uns certos critérios que você precisa analisar, né, se você se enquadra nisso. Mas de forma geral não é nada difícil, nada complexo. Então sim, existem outras formas. E aí, tem alguma dúvida sobre acesso à saúde pública que eu esqueci de falar aqui? Deixa nos comentários que qualquer coisa eu faço outro vídeo para complementar esse. E eu te espero no próximo domingo às 17 horas. Adiós!